Você acha que você está dentro do seu propósito de vida? Você está realizando tudo o que deveria fazer nessa vida? Até onde você vai? Quem vai com você? Quanto vale a pena apostar no rumo da sua vida? Está na hora de você jogar o jogo de gente grande. Saber exatamente o que quer, aonde vai chegar e saber por que vai chegar aí. Esse papo de hoje é importante para você. Não sai daí não. Mas por enquanto, eu te peço, se inscreva no meu canal, toque no sininho, para você receber as notificações diárias. E quando acabar o meu vídeo, se você quiser me dar um like, dizendo gostei do vídeo, eu fico muito feliz. Enquanto eu falo, faz um comentário aí. Também é legal você fazer um comentário para mais gente se empolgar em assistir o vídeo, tá bom? Bem, hoje quero ler para você Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz assim, é o anjo falando com José sobre o nascimento de Jesus. Diz assim, e ela dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o momento em que José pensa em deixar Maria, porque ele era noivo dela e ela estava grávida, ele não entendeu nada. Como é que uma mulher santa, pura, uma mulher com predicativos incríveis, de repente, lhe teria traído e estava grávida de um outro homem? Então, José pensou em deixar Maria. Mas o anjo aparece para ele e fala, olha, não deixa não, ela não fez nada de errado, muito pelo contrário. Ela fez tanta coisa certa que o próprio Deus selecionou de todas as mulheres da terra Maria para poder cuidar do Filho de Deus. E aí, o José ouviu aquilo e ficou assim perplexo, mas tem um detalhe que chama a atenção. É quando o anjo diz assim, olha, ela vai dar à luz um filho e o nome dele vai ser Jesus e ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O que o anjo estava dizendo? Que Maria tinha um propósito e que Jesus viria para um propósito. Maria teria um propósito, cuidar do Filho de Deus, cuidar do Salvador. E Jesus teria um propósito. Qual o propósito dele? Vir à terra para salvar o mundo dos seus pecados, trazer perdão, trazer esperança, porque o pecado afasta o homem de Deus, o pecado faz nossas orações não serem respondidas, o pecado rouba a nossa paz, o pecado nos faz piores, o pecado produz doenças, depressões, angústias, o pecado faz a gente ignorar as coisas mais importantes e valorizar as menos importantes. O pecado faz a gente se desconfigurar do que a gente nasceu para ser. O pecado nos rouba a vida eterna, porque sem arrependimento, sem uma experiência com Jesus, ninguém vai para o céu. Então, Jesus veio para fazer algo extraordinário. Veio para salvar a gente dos nossos pecados, restaurar nossa unidade com Deus e dar para a gente um novo ímpeto de vitória, de alegria, de esperança, de paz. Por isso hoje, eu queria te falar assim com muita honestidade, com muita sinceridade. Toda vez que alguém vem a esse mundo, vem com um propósito. Maria nem sabia o propósito dela, mas Deus tinha um propósito. Qual? Que ela cuidasse do Salvador. Jesus se fez homem, veio ao mundo e tinha um propósito. Qual? Salvar a humanidade dos seus pecados. Se a gente vê esse modelo de Deus agir, a gente começa a perceber o seguinte, que todos nós também, quando chegamos ao mundo, chegamos para um propósito, chegamos para alguma etapa, chegamos para cumprir alguma ordem de Deus, algum plano de Deus. Mas muitas pessoas não se veem assim, não se veem como pessoas chamadas para um propósito. Por quê?
Um dos motivos é porque você fica olhando os seus pecados, os seus erros, e você começa a se achar indigno de viver um propósito de Deus. Muita gente não se perdoa, muita gente ainda desconfia desse Deus perdoador que nos garante que com arrependimento nós podemos ser libertos de qualquer culpa. Todo pecado sobre nós é eliminado pelo arrependimento. Mas algumas pessoas não acham que vão viver um propósito. Sabe por quê? Porque acham que a sua história é de tanta dor, tanto trauma, tantas angústias, tantas perdas, que não dá para viver um propósito de Deus, um propósito relevante, um propósito legal, exponencial. Você esquece que uma das coisas mais importantes da vida é saber lidar com suas perdas, porque todo mundo tem perda na vida. A gente perde parente, a gente perde dinheiro, a gente perde alegria, a gente tem decepção. Perda faz parte da história de qualquer pessoa. Então, muitas pessoas se focam nas suas perdas, nos seus traumas, nas suas lutas, e aí ignoram que elas têm um propósito com Deus. Mas ainda tem gente que ignora que tem um propósito de Deus na vida. Por quê? Porque acham que elas escolhem os seus propósitos. Elas definem o rumo de vida. Elas definem o que vão fazer, o que vão ser. E ponto final. São os donos do tempo, são os donos dos planos, são os donos dos propósitos. Realmente, enquanto a pessoa acha que ela está dentro do mundo para ver um plano dela, fica difícil compreender que se você não vê o mundo por acaso, se você é um ser espiritual, porque todos nós temos necessidades espirituais, como nós não teríamos também um propósito espiritual envolvido em nossa vida? Como que a nossa vida seria apenas propósitos materiais? Ter uma empresa, ter um negócio, ter uma profissão, ganhar dinheiro, pagar a conta e morrer. Não, qualquer pessoa mais esperta um pouquinho vai analisar. Se eu tenho necessidades espirituais, e todos temos, a gente é tocado. Às vezes uma música toca, uma música, e aquilo fala contigo, você chora. Por quê? Porque você tem espiritualidade, você tem necessidade de Deus. Então, se nós somos seres espirituais e temos necessidades espirituais, é claro que existe um Deus que nos fez com um propósito espiritual, um propósito dele. Pode ser uma empresa, pode ser um negócio, pode ser uma ação social, pode ser o que for, mas tudo que a gente vai inserido tem um propósito espiritual, tem um propósito para Deus, tem uma glória para dar para Ele. Então, querido, Maria tinha propósito, Jesus tinha propósito. E aí, qual é o seu propósito? Que Deus te revele e que você o viva. Que Deus te abençoe. Querido, se você foi abençoado por esse vídeo, por favor, copie o link do vídeo, copie o link e manda para todos os seus contatos do WhatsApp. Você pode ajudar alguém a viver um tempo melhor com o nosso Deus. Um beijo grande e até amanhã.